segundo vídeo do Simpósio Esportivo Beisebol e Softball Brasil. Nessa rodada, vamos falar com o Dr. Matheus Saito e a importância da hidratação. Dr. Matheus Saito é médico ortopedista, especialista em mão e microcirurgia pela Faculdade de Medicina da USP e médico do esporte. Vamos falar sobre as definições, a melhor forma de medir a desidratação, responder questionamentos sobre rendimento, como nos hidratar no bench. Vamos nessa? Agradeço o apoio e uma ótima palestra. O cara pediu para eu falar um pouquinho sobre hidratação, né? O que a ciência tem a nos ajudar no bench. Tá? Meu nome é Matheus Saito, eu sou ortopedista, minha especialidade cirúrgica é cirurgia da mão, né? Eu fiz residência, doutorado pela USP. No ano passado eu passei no concurso para professor de ortopedia, né? Para graduação da FMUSP. Faço a coordenação de um curso de pós-graduação em medicina esportiva, então se tiver algum médico interessado também, é um curso unido pelo Vita, pela Beneficência Portuguesa e Unicid, Unixul. Sou coordenador médico da Confederação Brasileira de Judô e participei do time Brasil, né, nos eventos de Londres, Toronto, Rio e Lima. Né? O time Brasil é aquele grupo de profissionais que é convocado para os eventos grandes do COP. Tá? E tenho 2 filhos no beisebol. Né? Então, essa daqui são umas fotos aqui da minha família. Eu cresci em Presidente Prudente, meu irmão era atleta, é atleta até hoje, né? E atualmente auxiliar técnico. E nós tínhamos um problema que Prudente é muito longe de São Paulo, e a gente tinha dificuldade de se encontrar. E aí, em 2016, meus filhos foram passar as férias lá em Prudente, e meu irmão levou eles para conhecer o beisebol, foram lá, gostaram, né? Então, o primeiro time deles foi a Kai Hinomoto, né? De Prudente. E voltando das férias, a gente foi procurar um clube e aí eles começaram a participar, né? Passando pelo Cooper, pelo Blue Jays e atualmente a gente encontra muito mais a família, encontrava, né? Antes da pandemia, muito mais por conta do esporte. Tá? Vamos lá. Como tem muita gente que não é da área de saúde, né? Eu vou colocar alguns termos aqui, a explicação de alguns termos, né? Quando a gente vai falar em hidratação ideal, né, o termo que se usa é euhidratação, né, eu de próprio, né? Quando você tem excesso de água é hiperidratação, quando você tem falta de água é hipoidratação ou desidratação. Né? Vamos lá. Por que a água é importante? Porque boa parte do nosso corpo é composta de água, né? O cérebro, que é um órgão super importante, 77% é composto de água. Os músculos, 75% de água. Né? E qual o papel da água? Ele é importante nas reações químicas, né? Elas acontecem na água, transporte de nutrientes pelo sangue, regulação da temperatura, que eu vou falar para vocês, e eliminação de resíduos. Bom, e como ocorre a perda de água? O principal fator da perda de água é a termorregulação. Né? Então, o que acontece? Quando fazemos atividade, né? Atividade por si e a atividade em ambiente aquecido acaba levando ao aumento da temperatura e nosso organismo ele tenta controlar a temperatura, eliminando água, evaporando por duas áreas, né? A evaporação respiratória e através do suor da própria pele. Muito bem. E como o nosso organismo reage ao exercício? Ele diminui a taxa de filtração glomerular, ou seja, os rins, eles começam a economizar, né? Diminui o fluxo de sangue para os rins, diminui um pouquinho a quantidade de líquido que passa por eles e aí diminui a quantidade de urina formada. Né? Então, a taxa de filtração glomerular pode cair de 20% a 60%. Por quê? Porque está perdendo por outros lugares. Né? Então, tem que economizar. Muito bem. A desidratação, né, ou a hipoidratação, ela vai acontecer por 3 motivos. O primeiro, limitação da oferta ou da oportunidade de ingerir líquidos. Né? Então, por exemplo, sei lá, não tem água no lugar. Né? Ou alguém impede o atleta de ingerir líquidos. Segundo, ambiente quente e úmido, né? Que é a nossa realidade. Né? No Brasil, tirando alguns poucos meses do ano, a maior parte do país é bem quente e a boa parte do país é bem quente e úmida. Né? E o esforço de alta intensidade, que pode acontecer dependendo do tipo de exercício. Se você tem 2 desses fatores, você tem um risco moderado de hipoidratação ou desidratação, e se você tem os 3 fatores, você tem o alto risco. Nós temos que agir nos 3 fatores.
Muito bem. Essa aqui é uma tabela comparando o beisebol com outros esportes, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que lá embaixo o soccer, o futebol de campo e o rugby tem alto risco de desidratação ou hipoidratação, né? Durante a competição, principalmente. E o beisebol geralmente é considerado como baixo risco de hipoidratação, né? Lembrando que esses estudos são estudos de países temperados, né? Japão, Estados Unidos, Coreia, né? Lugares em que boa parte do ano é relativamente frio. E aqui no nosso meio, né, o que mais temos seria isso, né, ambiente quente e úmido, né, ainda não temos nenhum estádio coberto climatizado, né, e o esforço de alta intensidade que pode acontecer, né, especialmente nos treinos ou nas partidas, né, nos torneios em que às vezes tem duas partidas no mesmo dia. Muito bem. E como que acontece a desidratação, né? Esse aqui é um exemplo de uma maratona, né? Vocês aqui em cima, Corrara, vocês estão vendo a seta? Você vê a seta ou não? Sim, vê sim, Matheus. Sim, tá? Então, isso. Então, aqui é a porcentagem de desidratação, né? Sem a tomada de líquido, injeção de líquido. E aqui é perda de massa corpórea, né? Perda de peso, né? Em quilos, né? Então, e aqui é a quantidade de reidratação que você precisa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. A primeira linha, eu tive uma perda de 1% de desidratação, né? Eu perdi 1% de líquido de água, minha porcentagem de peso cai menos de 1%, não chega a cair 1%. Quando eu perco 2%, eu vou ter aqui 1,5% de peso. Né? E no final da maratona, geralmente, um maratonista ele pode perder até 5% ou 6%, né, da água se ele não repor, né? Isso dá mais ou menos 4 quilos de peso. Né? E para repor esses 4 quilos de peso, você precisa entre 2 e 3 litros de água, né? 2,6, 2,8 litros de água. Eu falo, poxa, mas por quê? Né? Por que eu estou perdendo água, mas eu não preciso ingerir tanta água, toda a água que eu perdi? Só para lembrar, né? Essa aqui é uma lembrança da bioquímica básica, né? Respiração celular. Entra glicose e oxigênio, sai gás carbônico e água, né? Então a própria respiração celular produz um pouquinho de água junto com a energia. É por isso que a gente não precisa repor exatamente tudo que é perdido, porque a gente está produzindo um pouco de água também. Bom, quais são os efeitos da desidratação? A gente tem alguns estudos agudos, né, de desidratação, mas tem muitos estudos de desidratação naqueles atletas que fazem isso para perder peso, né, nos esportes de luta, por exemplo. Então, nós temos efeitos psicológicos, né? Imagina lá, né, Presidente Prudente, um solzão, 37 graus, né? E o pessoal lá, o oitavo inning, ou né, aquele treino da tarde toda, né? O que pode acontecer? Perda de memória recente, né? E perda da concentração e da autoestima. Perda da memória recente, né? Para o beisebol é super importante, né? Principalmente explicações do técnico e estratégias do jogo, né? Tentar lembrar aquele sinal, o que era mesmo, né? Na hora da jogada, você pode prejudicar, né, o resultado de um jogo. E a perda da concentração e autoestima, né? Pode ser um diferencial na hora de tentar recuperar um placar desfavorável ou segurar um resultado, né? Então, aqui é um exemplo recente de uma vitória de virada de um jogo de beisebol. Né? E se a pessoa está muito extenuada, cansada, às vezes fala, nossa, eu quero que esse jogo acabe logo, que eu não estou aguentando mais. Né? E se a pessoa estiver bem, não, ele vai para cima, né, com garra para segurar aquele resultado ou virar aquele jogo. Tá? Outros efeitos fisiológicos, né, diminuição da capacidade aeróbica e anaeróbica. Né? Então, redução do volume plasmático, aumento da frequência cardíaca, alterações de eletrólitos, alteração da termorregulação e depressão de glicogênio, que é uma fonte de energia importante. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, um estudo feito com atletas de beisebol, atletas universitários, mostrando que a partir de uma perda, né, então aqui nós temos uma mudança de massa corpórea, aqui 1, 2, 3%, a partir de 2% de peso de massa corpórea, começa a ter uma perda da capacidade anaeróbica, né, da capacidade, por exemplo, de corrida, né, de um atleta. Esse teste foi feito numa bicicleta para eles poderem ter um melhor controle, mas equivaleria a uma corrida, né? E aí você tem uma perda de 13% da capacidade, né, com uma perda de quase 4% da massa corpórea. Isso pode ser, né, a diferença entre ser salvo, né, safe ou out ali na base.
Redução do volume plasmático, aumentando a frequência cardíaca. Se eu diminuo a quantidade de líquido, meu coração tem que bombear mais para o sangue chegar nos mesmos lugares. Isso é particularmente perigoso nos atletas mais idosos, né? Nos atletas mais velhos, né? Em que eles podem, de repente, ter uma placa lá na coronária, uma diminuição do fluxo coronariano, de repente não estão bebendo água, acabam tendo um aumento do ritmo cardíaco, o coração precisa de mais sangue, mas tem menos sangue, menos líquido circulando, né? E pode ser um fator de risco, inclusive, para um ataque cardíaco. Tá? Depressão dos eletrólitos, né, que são sais minerais, do glicogênio, diminuição do sódio, potássio que eu coloquei, né, diminuição do pH, né, que deixa o sangue mais ácido, diminuição do glicogênio, né, glicogênio, né, se vocês verem essa molécula de glicogênio, cada uma daquelas bolinhas lá dentro é uma molécula de glicose, né, o glicogênio é formado por várias moléculas de glicose todas juntas, né, a nossa forma de reservar, né, reservar energia. Como que a gente faz para medir a hidratação? Né? A forma mais simples de medir a hidratação é a massa corpórea, o peso. Né? Subir na balança e ver se o peso mudou ou não. A sensação de sede, né, também é uma forma. Né? Quando a pessoa diminui a hidratação, ele está hipoidratado, ele tende a sentir sede. Para testes de estudo, né, a coloração da urina, os testes de suor também podem ser usados. Né? E no laboratório, que a gente chama de osmolaridade plasmática, né? Ou seja, o sangue fica mais concentrado. E a gravidade específica da urina, eu vou mostrar para vocês, é um teste que é usado, por exemplo, no exame antidoping, para ver se a urina está numa concentração boa ou não. Então, a massa corpórea, né? A gente considera que a pessoa está hipoidratada com uma variação de maior que 1% da massa corpórea. Só para ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos seria uma diminuição de 700 gramas, né? Então tem que pesar antes da atividade e durante a atividade para ver se teve alguma dessas alterações. Também, a sensação de sede. Né? A sensação de sede é uma boa medida, principalmente para esportes com intervalos menores de 90 minutos. Né? E a sensação de sede, entretanto, ela pode demorar para ser percebida pelos atletas durante o treino ou competição, principalmente se ele estiver acostumado, né, habituado a treinar hipoidratado. Essa aqui é uma escala de coloração da urina, do Armstrong. A escala de Armstrong, ela é usada em vários estudos, né, em que você procura que a urina seja sempre clarinha, né, o mais claro possível, né, quer dizer que ela o atleta está numa situação boa. À medida que ele vai ficando amarelo, né, amarelo ouro, é um sinal de atenção, e se estiver ficando laranja, né, ou tendência a marrom, é sinal de que pode ter até risco de algum problema de desidratação grave. Né? Então, até abdomiólise, que é uma lesão muscular, né, por conta da desidratação grave. Então, a urina boa é a urina clarinha, a urina amarela já não está na situação ideal. Esses aqui são os testes de suor, né? Os testes de suor, quem faz muito bem é o pessoal da Gatorade, eles têm um estudo, um instituto, né, que cuida disso, e aí ele está comparando alguns esportes, né, futebol americano, basquete, o nosso futebol e o beisebol. Então, na coluna da direita é o tamanho N, né, a quantidade de atletas, na coluna do meio a quantidade de perda por suor, né? Você pode ver que no beisebol existe uma média de perda de 8,3 litros por hora, né? 800 ml de litros por hora, chegando a 1 litro, né? Mais ou menos 0,34. Enquanto no futebol americano chega fácil a 2 litros, 2,2 litros. E a perda de sódio nesse suor é estimado em 625, né? Mais ou menos 338. Você pode perder até 1 grama de sódio, né? por hora de treino. Né? E comparando com o futebol americano é muito maior, né? A pessoa pode perder 2,5 gramas de sódio aqui, mas no beisebol em torno de 1 grama de sódio. Depois a gente explica a diferença de sódio e cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Tá? Gravidade específica é um aparelho, né? Que é usado para ver a densidade da urina, né? Por exemplo, no exame antidoping, se ele está muito baixo, menor que 1,005, a urina é descartada porque está muito diluída. Então, mas o ideal para a pessoa estar bem hidratada é ter esse valor aqui. Esse aparelho a gente não costuma ter,
mas nos estudos ele é muito utilizado. Tá? Então, resumindo, né, o estado de hidratação ideal é quando a pessoa está com peso corpóreo normal ou perdeu no máximo 1%, coloração da urina está bem clarinha, gravidade específica da urina menor que 1,01. Né? A partir de perdas, né, de 3%, ali de 2, 3% de grama, ele já considera que está hipoidratado ou desidratado. Né? E mais que 5% de peso, perda de peso corporal é considerado desidratação grave. Tá? Então, a gente não pode deixar a urina ficar escura. Então, como evitar a desidratação? Né? Como manter o atleta hidratado? Bom, primeira coisa, né? Usar roupas que permitam a transpiração. Né? Esse é um artigo interessante, né? E nós temos uma particularidade. Nós temos muita literatura, né, de países temperados, Estados Unidos e Japão estão lá na região subtropical temperada, né? Enquanto o Brasil está aqui, né, região tropical equatorial. Então é uma região muito quente. Então, muitas vezes a moda, né, ou o estilo de roupa, né, o uniforme que serve num lugar talvez não seja o ideal para a gente. Né? Não é a minha especialidade, mas mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos existem alguns jornalistas que falam para usar tecidos mais adequados, né, para o clima mais quente e mais úmido. Tá? Então, talvez seja uma situação para discutir depois com o pessoal dos managers aí. Tá? Fornecimento de líquido. Né? Se você for lembrar que 1% do peso de uma pessoa de 70 quilos é mais ou menos 700 gramas, né? Mais ou menos 700 ml de líquido, você vai ver que para repor esse 1 grama você precisa de mais de uma garrafinha de 500 ml. Né? E hoje em dia, com a questão do coronavírus, né, não se recomenda mais utilizar aqueles garrafões, né, as garrafas comunitárias ali. O ideal é que cada um tenha a sua garrafinha, né, então tem sugestões aqui de garrafas de 1 litro, de 2 litros, dependendo do tamanho do atleta, né, para poder repor toda a quantidade perdida. Tá? Outras estratégias, né, vou colocar uns números aqui, que seria uma hidratação de 12 a 15 ml por quilo por hora, né, aqui é um estudo já com esportes de taco, né, em uma pessoa de 70 quilos seria mais ou menos 105 ml por hora, né, de hidratação, isso basal. Tem que tomar um pouco de cuidado com água pura em atividades prolongadas, né, por exemplo, na maratona, existe um risco, né, da pessoa de só tomar água sem nenhuma reposição, de evoluir para o que se chama de hiponatremia. Né? A pessoa ingere o líquido, só que tem pouco sódio no sangue e acaba perdendo isso. Para atividades menores, né, aqui a gente está falando de maratona, para atividades menores, o pouco de alimento que tiver no trato digestório ali, um pouco as próprias secreções do trato digestório, geralmente são suficientes para repor esse sódio, né? Mas em atividades prolongadas, com muito quentes, tem que se tomar cuidado com isso. A sede, né, é um bom parâmetro para se medir o estado de hidratação, né? Então, aqui é um estudo com jogadores de vôlei, 100 minutos de treino, 1h40 mais ou menos, né? O volume ingerido equivalente a 60% de reposição das perdas, uma variação de 0,9% de variação do peso corporal, ou seja, é suficiente, né? Você não precisa repor o 100%, mas isso é suficiente para manter o atleta num estado de hidratação normal. Né? E aqui, né, é uma recomendação da Associação Americana de Athletic Trainers. Athletic Trainer é um profissional que é um misto de professor de educação física e fisioterapeuta, né? Ele tem uma noção da parte esportiva e de tratamento também. Tá? O que eles recomendam? Iniciar o exercício em regime de euhidratação, ou seja, não começar desidratado. Isso a gente acaba vendo muito no nosso meio. Ingerir de 500 a 600 ml de líquido 2 a 3 horas antes do exercício, né? Isso para um adulto, né? Para criança a quantidade pode ser menor. Ingerir de 200 a 300 ml 10 minutos antes do exercício. Né? As características do líquido
a recomendação é que seja em temperatura menor que ambiente, né? A água fresca, por exemplo, ou gelada, e o sabor pode ser usado para facilitar a aceitação. Tá? Não é obrigatório, mas é uma recomendação deles. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em relação à reposição de eletrólitos. Né? Ela é recomendada para atividades com mais de 1 hora. A reposição das perdas de suor, né, de sódio e potássio tem que ser feitas, principalmente o sódio. Essa é uma recomendação do Bruckner. Bruckner é um autor, né, de um livro de medicina esportiva super conhecida. Ele recomenda essa quantidade, 1,14 gramas de sódio por litro, né? E o American College of Sports Medicine recomenda 0,5 a 0,7 gramas de sódio por litro, né, mais 6 a 8% de carboidrato. Né? Eu fiz uma conversão aqui de milimol para grama, né, para a pessoa poder entender, porque milimol, só quem é da área de pesquisa aí vai lembrar o que quer dizer. E aqui eu copiei o rótulo de uma das bebidas mais utilizadas, né? Ela tem mais ou menos 260 miligramas de sódio numa garrafa de 500 ml. Então, para 1 litro, vai dar 520 miligramas, mais ou menos, está dentro daquilo que o American College recomenda. Tá? Não precisa ser dessa marca, mas é só para vocês terem uma ideia. Tá? Outra coisa importante, sódio é diferente de cloreto de sódio. Né? O cloreto de sódio é o sal de cozinha. 1 grama de sal de cozinha tem aproximadamente 400 miligramas de sódio. Tá? Então, não é para colocar... lembrar que o sal de cozinha, né, 1 grama de sal de cozinha só tem 400 miligramas de sódio, não é 1 para 1, né, como pode parecer. Outro líquido utilizado é a água de coco. Né? A água de coco ela tem sódio, tem glicose, né, tem água. Né? Uma questão importante é que a concentração vai variar de acordo com o tempo de maturação, né, de acordo com a localização. Né? O coco do litoral, o coco que é colhido no interior, então pode ter alguma variação. Né? Então ela pode mudar de 0,92 até 158 miligramas por litro e glicose de 2,9 até 21,4 gramas por litro. Né? Em termos de reposição, ele é um líquido que é aceito, né, para isso. O que acontece é que a maioria das pessoas acaba tendo um empachamento, né, acaba tendo uma tendência a segurar mais, a ingerir menos água de coco do que ingeriria de água ou de um outro repositor com eletrólito, por exemplo. Né. Essa dica que me passou foi o Dr. Liud, ele é médico do CrossFit, e lá eles estudam muito isso. Bom, vamos lá. Mensagens para casa, né? Take home messages. Primeiro, a desidratação interfere na performance física e psíquica dos atletas. Segundo, a sede não é o único parâmetro para desidratação. Então, olhar a coloração da urina também é importante e peso também é uma maneira de controlar tudo isso. Deve-se dar amplo acesso aos líquidos que sejam agradáveis aos atletas, né? Temperatura menor que o ambiente e, se possível, né, sabor agradável também. Quarto, ingerir de 500 a 600 ml de líquido 2 a 3 horas antes do exercício. Não começar o exercício já com déficit de líquido. Né? E 200 a 300 pouco antes do início do exercício. Tá? E quinto, após 1 hora de exercício, se recomenda se repor também o sódio, né? Que pode ser feito através das bebidas isotônicas ou de algumas balas também que permitem fazer isso. Tá? Muito obrigado. Esses aqui são os meus contatos e estamos abertos aí à discussão.